Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. Hoje eu e a Thaís convidamos o Dr. Jair Schmidt para falar muito além de hematologia, não só tomar um café, tomar um pré-treino, e falar então de um tema que nos aproximou, Jair, né? Então, a gente nunca trabalhou junto, como hematologistas, mas a atividade física foi algo que nos aproximou. E aí eu queria já iniciar nessa fase de Olimpíadas, que estamos todos estimulados aqui com o esporte. Como que surgiu o esporte na sua vida? O que que ele mudou na sua vida? Olha, Natália, essa eu falo o seguinte, que falar sobre os assuntos técnicos pra gente é uma coisa que, claro, sempre muito prazerosa, mas quando a gente fala de alguma coisa que é especial nas nossas vidas, eu acho que é ainda mais, né? E conforme você colocou, eu agradeço muito você e a Thaís por abrir esse espaço aqui pra gente falar sobre isso, porque começou o seguinte, só para o pessoal entender aí, né? Então, assim, a Natália fez um post na rede social dela falando sobre atividade física e trazendo uma referência de como orientar pacientes com relação à atividade física. E eu achei aquele post dela tão legal que eu pedi a referência. Eu falei, me manda essa referência aí que eu vou dar uma olhadinha também. Aí ela mandou a referência. Aí nisso a gente começou a falar sobre isso, e aí, por que não trazer esses aqui pro Hematotalks, né? Por que que a gente não pode falar sobre isso? Porque eu acho que isso eu sei que faz parte além da minha realidade, da realidade de vocês duas também, e a gente pode compartilhar com todos aqueles que nos ouvem o quão importante e o quão especial de fato isso se tornou nas nossas vidas e por que que a gente enfatiza tanto também, né? E eu falo o seguinte, né, que na vida do médico, de uma maneira geral, a gente lida muito com fatores emocionais muito importantes, né? Então, estresse, burnout, né? E são situações que às vezes a gente não tem como anular isso das nossas vidas, porque isso faz parte do nosso dia a dia. E o que a gente pode fazer muitas vezes é ter os nossos mecanismos de defesa e ter nossas válvulas de escape e saber muito bem se proteger e se blindar de tudo isso. Não é fácil, né? Eu até falo que a gente tem uma balança muito sobre isso daí, que às vezes quando você desequilibra essa balança, quando você vai ver, você já tá ali dentro de novo, né? Dentro do estresse, do burnout e tudo mais. Mas o esporte ele é fundamental para isso e no meu caso me ajudou bastante, né? E eu vou lá para trás no passado, né, quando para falar por que que isso mudou minha vida, né? Eu sempre fui, quando vamos falar assim de infância, adolescência e tudo mais, eu nunca fui muito adepto à atividade física. Eu sempre aquele tipo de pessoa que eu gostava muito de estudar, gostava muito de várias outras coisas muito intelectualizadas. Gostava muito de cinema, gostava muito de ler sobre assuntos diversos ali também. Cinema, então, era uma coisa que eu gostava bastante, né? Até hoje eu me reconecto um pouco com aquele, com aquele adolescente cinéfilo lá atrás, né? Mas eu tinha uma coisa muito sedentária. E era uma coisa que eu achava que não me pertencia. Então eu tinha muito isso comigo. Ah, mas isso não me pertence. Isso pertence ao outro que sabe jogar futebol muito bem, que sabe jogar basquete muito bem, que sabe jogar vôlei muito bem e tal. Então, isso pra mim não me pertence. Porque eu não tenho aptidão pra isso. Então eu vou focar exatamente naquilo que eu tenho aptidão, né? Pra que eu consiga cada vez mais desenvolver as minhas habilidades, né? E aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando porque aí você vai, entra na faculdade, né? A faculdade de medicina que a gente sabe que tem toda uma concorrência que já é estimulada a partir dali, né? De você, não concorrência com o outro, né? Até tem também, mas a concorrência de você com você mesmo, A exigência? de você dar cada vez mais, né? O próximo de 100% ou até além, isso daí vem desde ali, né? De você ter esse tipo de estímulo, E né? a medicina, ela tem muito isso, né? Ela valoriza o 110%, né? Isso, O ambiente valoriza, o paciente valoriza. Existe uma cultura do... Você tem que ir além do seu 100%. exatamente. E você sabe que no esporte de alta performance também tem isso, né? Quando a gente vê nas Olimpíadas agora, cada vez mais a gente vê os atletas sendo puxados cada vez mais ao seu limite, né? E a gente vem trazendo muito isso, né? Da gente ser puxado aos nossos limites ali também. E aí, claro, vem a faculdade, você passa por esse processo, né? E aí, no meio da faculdade, eu lembro que teve uma época que eu comecei a fazer um pouco mais de atividade física, comecei a me conscientizar, porque a gente também começa a estudar sobre fator de risco cardiovascular, entre outras coisas ali também. Você Vai ficando começa, mais velho? vai ficando mais velho, você começa a ver isso daí, né? Mas aquilo que eu coloquei na minha mente, que aquilo ali não me pertencia, vez por outra me tirava quando eu começava a fazer atividade física. Não, isso não me pertence. Isso daí eu vou estudar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
E aí vem a etapa mais crítica, eu acho, em termos de volume de trabalho nas nossas vidas, né, que é a residência, né? E aí você engata uma residência, né, a residência de clínica, depois a residência de hemato, né, a residência de clínica você dá muito plantão, você está sempre exausto, né, com carga horária ali também, com noite mal dormida, aquela coisa toda. A residência de hemato, além dessa questão física, te põe muito naquela coisa, estou na minha especialidade, né, tenho que me preparar aqui dentro, e aqui dentro eu tô começando, as pessoas têm que me notar, né, então, ou seja, ali é onde você começa a cada vez mais se cobrar, para que de fato você tenha as oportunidades depois também, né? A gente não quer desperdiçar de nenhuma oportunidade, né? Exatamente. Mesmo quando não é oportunidade. É. E ali você começa a entrar dentro daquele momento que você fala assim, não, aqui é a hora, né, realmente é o início da minha carreira propriamente dito dentro dessa área, né? E aí você termina a residência de hemato, aí você engata com uma outra oportunidade, né? Aí você casa, então, ou seja, começa toda isso contando no meu caso, né? A construção de uma família, a construção de uma estrutura que é muito sua, você sai cada vez mais da estrutura que você teve dos seus pais e tal, aquela coisa toda, e ali você começa a se cobrar também na outra parte, né? As cobranças todas relacionadas à família, né? Você vai comprar um apartamento, você vai, nasce o primeiro Desde filho, nasce o gastos quando segundo, tá exatamente. presente, né? Desde gasto e desde tempo também, né? Então ali o trabalho tem um papel importante, né? Que você vai construindo cada vez mais, a família começa a te exigir mais e o trabalho suporta muitas vezes a família, né? Então tem É. toda essa questão. E ali o nível de exigência começa a aumentar. E aí lá pelas tantas, não era só aquele que achava que o esporte não pertencia a ele, né? Ou que ele não tinha habilidades para tal. De repente, lá pelas tantas, e a Thaís me conheceu nessa fase, então, por mais que ela fale que ela não se lembre de Não como era, lembro. entendeu? Lá pelas tantas, eu tava o quê? 33 para 34 anos na época, e aí. Não, 34 para 35. E aí, claro, eu achava que eu tava um pouquinho cheinho, né? Aquela coisa toda, né? E aí eu tava na casa de praia da minha família, e o meu cunhado, que é nutricionista, ele olhou pra mim e falou assim: Eu nunca te vi assim. E eu não tô te vendo só a questão, o aspecto físico, você tá irritado, tem coisas que estão, assim, pequenas coisas que acontecem aqui, a gente tá percebendo que você não tá bem mentalmente também, né? Fisicamente, a gente vê que você tá acima do peso como você nunca esteve, mas mentalmente a gente vê que você tá um pouco mais irritado além do habitual. Eu posso fazer uma avaliação física sua? 1º de janeiro de 2018. Você imagina isso, Nas né? férias. Nas férias, exatamente. O ano Duro, hein? virando ali. Duro. E aí ele viu, realmente, eu tomei um susto com o peso que eu tava na época, eu tenho 1,73 m, não sou alto, né? E aí eu tava com quase 100 quilos na ocasião, ele fez as medidas todas lá, pegou a balancinha dele do carro lá, fez a bioimpedância, aquela coisa toda, eu tava com um percentual de gordura de 36% na época, que é um percentual bem alto. E aí, depois que ele fez essa avaliação, fui coletar exames ali também, aí passar por avaliações, aí vi, tava levemente hipertenso, já tava dislipidêmico, glicemia de jejum alterada, ou seja, síndrome metabólica batendo na porta, né? E aí eu falei assim, não, eu não posso fazer isso, porque assim, profissionalmente, graças a Deus, eu não tenho nada do que me queixar, as coisas estão fluindo muito bem, né? Mas assim, eu tenho minha família também e é aquela coisa, se eu não me cuidar agora, a partir daqui, eu não vou conseguir chegar muito longe, né? E aí, o que acontece? Eu, por diversas vezes, como eu falei, já tinha tentado começar atividades físicas, mas nunca é pra frente. Aí resgatei um professor, né, um personal que estava junto comigo na época, eu falei com ele, falei, agora é diferente, vamos começar. Agora, Promessa de ano novo. exatamente, agora vai dar certo. O Alan, que é o meu cunhado nutricionista, fez a dieta a primeira vez e me deu um choque de realidade, fez uma coisa bem restritiva, então assim, foi uma coisa assim, foi meio que desesperador, sentia fome bastante na E ocasião. muita marmita, né? Muita marmita, acho que dessa época aí, essa característica Isso eu até lembro. hoje eu carrego junto comigo, né? Mas assim, a marmita realmente era uma coisa que eu levava minha comida sempre junto comigo. Só que por um lado foi bom porque foi uma perda de peso boa nos primeiros meses ali, que dá um certo estímulo pra você, né? Quando você começa a notar, quando pessoas começam a comentar, nossa, que bom, que legal, você emagreceu, você tá bem e tal, fisicamente, etc. E ali
foi o nascimento, na verdade, de um processo de reeducação também, né? E de mudar essa questão de você começar a fazer as atividades físicas, começar a se alimentar melhor, e ali você começa a enxergar os benefícios que isso te dá no seu dia a dia também, né? Então, acho que assim, os treinos hoje fazem parte da minha vida, eu não abro mão disso, e é o melhor momento do dia que eu Você falo. treinou hoje? Com certeza. E você sabe que hoje Olha, eu treinei hoje porque eu vinha falar com você. E você Eu não sabe que treinei, mas eu treino constantemente. E você sabe que hoje é um sábado, porque assim, geralmente dia de semana é tão corrido, eu vou 5 horas da manhã. Todos. Isso é um cenário hematológico, inclusive, né? E o que eu sei que a senhorita também vai, exatamente. Mas você sabe que essa é a questão, porque assim, você tem que arrumar o tempo que é melhor pra você. No meu caso, 5 da manhã, não é porque eu morro de vontade e sou apaixonado por acordar de manhã cedo, porque é o tempo que hoje não concorre com a profissão e não concorre com a família. Sim. Concordo. Então esse que é o ponto. E quando tá todo mundo dormindo em casa, pra mim é um alívio. Porque eu sei que eu não tô deixando de passar o tempo ali com eles, né? E o tempo com a família é uma coisa que é extremamente preciosa, né? Então, 5 da manhã hoje pra mim foi isso, né? E claro, hoje, se eu consigo fazer, maravilha, e que bom que eu não sofro com isso também, né? Às vezes não é fácil, às vezes tem época que você fala assim, no último O que eu tô semestre, fazendo? eu falei, será que eu encerrei o ciclo da minha vida de vir 5 horas da manhã? Por que eu tô fazendo isso comigo ainda? Vou buscar um outro horário. Aí eu começo a olhar, falo, não, mas de tarde eu não consigo, porque de tarde eu tenho tal coisa, tem isso, tem aquilo. Ah, de noite não, de noite as crianças chegam em casa nesse horário, então, sabe, você sair de casa com as crianças ali dentro, sabe, que sendo que é o momento pra ficar com eles. Eu falei, não, vou ter que ficar às 5 da manhã, para de reclamar e vai. Sabe que eu tenho um mantra que eu falo muito pra mim mesmo, das 5 da manhã, né? Eu também sou super adaptada às 5 da manhã, eu estudo 5 da manhã, eu acordo às 5 da manhã, eu sempre fui uma pessoa da manhã mesmo. E isso começou muito cedo na minha vida, tipo, uns 14 anos eu já acordava cedo pra fazer, porque eu gostava da manhã. E aí, todo dia à noite que eu boto o despertador 4h45, eu falo, por que eu faço isso? Aí eu vou, desço, né? Eu não penso, né? Eu falo, por que eu faço isso? E aí eu continuo pensando assim, aí ou eu vou lutar, eu vou nadar, e aí os 5 primeiros minutos eu tô pensando, por que eu estou fazendo isso? Até passar, eu falo, mas eu falo, calma, é 5 minutos. Eu tenho que passar esses 5 minutos, depois vai dar tudo certo, porque eu preciso passar esses 5, o despertador, descer, 5 minutos. Se a gente passar essa etapa, aí quando passa os 5 minutos eu falo, agora eu sei porque eu tô aqui. E sabe, por 5 da manhã isso começou, eu vou te falar por quê. Primeiro, meu pai tem um hábito de levantar muito cedo. Então ele já tinha uma questão de levantar às 5 da manhã para começar as atividades dele. Às vezes, quando eu precisava, em muitas situações, isso lá atrás, né? Assim, mais já na vida médica, eu também já tinha esse hábito que eu sei que vocês têm também de acordar às 5 da manhã para estudar, para fazer alguma coisa. Essa é a nossa Golden Hour. Exatamente, ler um artigo, preparar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Então eu sempre utilizava esses horários aí antes de ter os treinos. E eu acho que é um outro ponto importante, porque assim, ali você começa a nascer assim, se eu consigo acordar às 5 da manhã por causa disso, eu consigo acordar às 5 da manhã também para ir treinar, né? Então aí que eu comecei a notar essa questão, né? Eu tava de férias agora recentemente, meu pai tava lembrando disso, e aí eu também falei assim, eu vou me dar de presente e acordar um pouco mais tarde, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim, não, você vai acordar às 5 da manhã comigo porque eu quero que você vá no treino comigo. Aí isso me lembrou no passado, de quando ele me acordava Ir pra escola. pra ir pra escola ou pra estudar pra prova às 5 da manhã, pra relembrar o assunto. revisadinha. Exatamente, entendeu? Mas eu acho assim, os 5 da manhã não tem que ser uma realidade universal pra todos, né? Porque não funciona pra todo mundo. Eu acho que é o horário que você vai tentar adequar de acordo com aquilo que você consegue se propor. Com aquilo que você consegue entregar. Até trazendo então um pouco da minha, assim, eu fiz balé a vida inteira, e aí era o contrário, né? Porque eu fazia escola, ia pra escola, e aí o balé era à noite, na tarde, à noite, etc. Quando eu tava na faculdade, aí vieram os treinos com o pessoal da faculdade, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito de pré-intermédio, a gente leva a sério mesmo. E aí os treinos do pessoal da faculdade, ou era no almoço ou era à noite. E aí eu treinava natação e atletismo, o meu era no almoço, então eu treinava no almoço. E eu comecei a ver umas amigas que iam na academia de manhã antes da faculdade. Eu falava, meu, essa pessoa é louca. Por que ela vai acordar mais cedo pra ir pra academia pra depois ir pra faculdade? Mas quando eu comecei a residência, e principalmente nos estágios de pronto-socorro, UTI, que a gente já tem o estágio de 12 horas,
na teoria, mas sempre passa mais, né? Porque sempre chega um paciente grave na hora da passagem do plantão, ou você tem que passar o plantão ainda. E aí são estágios também muito desgastantes. Eu chegava destruída em casa e falava, não tenho a menor condição de ir pra academia. Então eu comecei a ir na academia. E aí não tinha mais os treinos da faculdade, né? Então eu vou começar a ir na academia antes. Vou tentar, né? Falei tanto que eu Então eu fazia certinho. 6 da manhã, tava na porta da academia pra abrir a academia. Entrava, treinava e também assim, é um horário que ninguém te atrapalha. O celular não toca, ninguém liga. Por isso que eu falo que é a melhor hora do dia. Então, E é você resolvi com o você treino. mesmo. É uma coisa muito boa ali, que é o horário que. E eu brinco e falo o seguinte, que esse horário, quando eu tô fazendo o treino, passa tanta coisa na minha cabeça pensando sobre como vai ser o dia na sequência. E ali você consegue organizar as ideias, você consegue pensar nos desafios que você tem pela frente. E se você vence o primeiro desafio, que é o treino, você passa o restante do dia muito Não, e bem. passa muito mais disposto, né? Aí você chega às 7 horas da manhã no hospital, pleno, voando, disposto, muito melhor. Eu falo que é assim, pra mim, a minha percepção é um vencimento diário pessoal, assim, né? Eu falo que não é eu tô fazendo exercício, legal. Não, porque quando você consegue executar o planejado, que você se planejou, você já fez um check no dia. Assim, olha, o meu dia já começou. Eu venci a mim mesmo, né? Nas primeiras horas do dia, você já começa, tipo, primeiras dificuldades do dia já foram vencidas, além da disposição, etc. Mas eu me propus e eu executei com sucesso, com louvor ao longo do dia. Então, acho que a primeira batalha do dia já foi executada. Então, assim, eu acho que pra mim, funciona muito com uma motivação pessoal. Se eu consigo executar isso, eu consigo dar conta do resto. Sim, não, com certeza. Você sabe que uma coisa assim, e quando você consegue chegar no ponto que você faz as suas atividades e que você começa a gostar daquilo que você faz, uma das coisas que vem muito de nós aqui dentro do meio médico, tudo aquilo que você começa a fazer repetidas vezes, que você consegue ganhar uma certa aptidão, o que você vai querer fazer? Você vai querer fazer cada vez melhor, entendeu? Então, assim, você começa a ter uma entrega e um compromisso com aquilo ali também, né? E as pessoas vêm na sua vida, né? Então, uma coisa engraçada que é o seguinte, né? O personal que tá junto comigo hoje, mandar um salve aí pro Dante também, que é o seguinte, ele conseguiu despertar em mim a questão da paixão pela atividade da musculação raiz mesmo, que é o que eu gosto de fazer hoje. Que assim, claro, eu adoraria tentar me aventurar por outros esportes. O pessoal fala muito do beach tênis, você vê muita gente jogando, mas assim, eu não vou achar uma quadra de beach tênis, eu tenho certeza disso, muito menos aberta às 5 horas da manhã. Então, assim, hoje eu consegui adequar e gostar da musculação raiz como ela é hoje, na verdade, porque é aquilo que eu comecei a fazer repetidas vezes, encontrei uma pessoa que me despertasse a vontade para fazer aquilo e de fazer cada vez melhor, né? Mas ao mesmo tempo você também tem que falar assim, não, mas peraí, aqui eu não tô trabalhando com isso. Então, assim, relaxa, vai com calma. Entendeu? Você não precisa também ficar aqui sofrendo, porque se você erra uma coisa, uma execução, ou isso ou aquilo, se você não está alcançando um resultado estético que você quer lá na frente. Então isso daí também a gente também tem que saber dosar, porque assim, a gente não pode levar quem a gente é, muitas vezes, na vida profissional, para dentro de um campo que não é seu, né? Então esse é um ponto interessante que eu quero começar a falar sobre isso aqui também. E um outro ponto que eu acho que é para a gente discutir, que fala muito sobre essa questão. A partir do momento que você também começa a se dedicar a isso, vem muita questão, não é estética, é saúde. Isso eu concordo plenamente, entendeu? Porque isso é o que me motiva hoje. Mas a estética também, ela é um ganho secundário que ele é bem-vindo. E se a gente olha muitas vezes e conversa muitas vezes com as outras especialidades médicas, os nossos amigos, né, que trabalham com estética, eles vão sempre dizer pra gente que sim, é importante. É autoestima, é uma série de outros benefícios que muitas vezes a pessoa vai se sentir bem com isso, né? Assim, a gente tem diversos contemporâneos nossos aí também de formação médica que são dermatologistas, que são cirurgiões plásticos, que são médicos do esporte, etc., que eles vão trazer exatamente isso, né? O que eu acho basicamente é que a gente não deve tentar perseguir isso a todo custo. Isso eu falo bastante, entendeu? Eu acho É que, o famoso claro, equilíbrio. é o famoso equilíbrio, exatamente. Que a gente não tente perseguir isso a todo custo e não tente replicar aquele nível de perfeccionismo que muitas vezes você pode ter na sua profissão e tentar levar para esse lado aí também. É onde a gente vê que realmente entra muito nesse cenário, né, da preocupação estética excessiva, entre outras coisas ali também, que a gente vê que às vezes perde um pouco a noção, né, nessa parte, né.
Eu, antes disso, claro, assim, antes de adotar essas práticas todas, a estética você vai ter, né, em termos de, você vai se preocupar em se vestir melhor ou fazer qualquer outra coisa ali também. Mas assim, depois que eu me senti bem com o meu corpo, eu falei, não, eu tô ficando careca. Por que não fazer um transplante capilar? E fiz, entendeu? 2 anos atrás, quase, mais ou menos, entendeu? Então, mas isso é uma coisa que me fez bem na ocasião, como diversas outras situações podem ter também, relacionado com diversas outras questões de procedimentos estéticos, né? Quando um paciente nosso traz isso pra gente, também é importante. Então, por exemplo, o paciente que está lá, fez um tratamento e fala, não, eu senti vontade agora, eu quero fazer um procedimento dermatológico, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer tal coisa. Se aquilo tiver dentro das possibilidades e não tiver interferindo em nada com o tratamento dele, eu falo, faça. Sim, Faça com porque é uma coisa que certeza. vai te fazer se sentir bem, né? Eu vou além, acho que a atividade física, ela também contribui na nossa vida profissional. Eu lembro uma vez, alguém falou assim, o que que o balé te trouxe além do balé? E começou no balé, mas muito foi também durante a faculdade, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, por que que esse povo tá treinando? Tá preocupado com intermédio? A gente não veio aqui pra ser médico? Mas a atividade física, e isso é no esporte tanto coletivo quanto individual, é de você ser responsável, de você ser disciplinado, de você ser responsável com o outro. Então, mesmo no individual, você sabe que outra pessoa tá lá treinando no horário combinado, você sabe que o seu técnico tá lá, o seu personal, que seja. Então, isso eu levo também profissional, de você não atrasar, de você estar preocupado com toda a equipe, com todo o resto da equipe, não só com você, de você não faltar, de você ter responsabilidade com o seu paciente, ter comprometimento com o estudo, tudo. Então, esse aprendizado do esporte também vem para nossa vida profissional. E eu trago até Sem dúvida. a ideia também Tocou que pontos muito importantes aí, Natália. quanto mais duro tá o dia, eu sempre falo assim, seu dia tá muito pesado, aconteceu muita coisa ruim no hospital, você tá muito... Eu falo, são esses dias que eu não posso deixar De fugir a treinar. minha rotina. Mas você tá muito cansado, às vezes que o do residente tá aí. Seu dia foi horrível. O que você tá amanhã botando despertador 4h45 da manhã? Eu falo, são exatamente os piores dias que eu tenho equipe, que é exatamente nos piores dias que eu tenho que ter mais controle, eu vou ter uma válvula de escape. É exatamente, eu falo que hoje em dia, pra mim, dentro da Oncoemato, lidando com situações extremas, o esporte, né, o taekwondo, a natação, eles me dão a minha válvula de escape pra aguentar todo o contorno e aguentar a chuva de emoções que a gente passa ao longo do dia lidando com doentes graves. Esse é um ponto muito importante. Acho que a disciplina que você falou, Natália, lições do esporte para a vida, elas são diárias, né? E isso daí é muito prazeroso e a gente aprende muito com isso também, né? E assim, essa questão, de novo, da questão do estética versus saúde, falando da questão saúde em si mesmo, né? Quando eu comecei a enxergar realmente os benefícios do esporte na minha vida, na minha rotina, e comecei a ver isso daí de fato, então assim, comecei a enxergar a perda de peso, melhora do percentual de gordura, a melhora dos exames laboratoriais, normalização de nível pressórico e tal, tudo isso, na verdade, ao mesmo tempo que acontece, a vida continua, né? Então a família continua do mesmo jeito, né? A gente, é, a nossa profissão cada vez mais, a gente vai sendo exigido no nosso dia a dia, né? Então ali a vida continuou e eu consegui enxergar que eu estava lidando melhor com esses problemas, né? E isso que eu acho que torna esse aprendizado cada vez mais evidente também. Você enxergar o quanto você consegue ser melhor reativo a tudo aquilo que você vive no seu dia a dia também, né? E aquilo ali não vai, realmente. 4h45 você põe um despertador, põe 4h15. Porque eu ainda gosto de acordar e de preparar Eu as ponho coisas. depois das 5, senão meu marido me acha muito louco. Não, meu é 4h45, eu só pego um café e desço. Eu não tomo café, eu tomo Não, café depois. Não, eu como pelo menos alguma coisa, assim, pra não me dar hipoglicemia no meio do treino. Eu faço em Então, jejum. Mas agora trazendo então para o nosso cenário oncoemato, quais os benefícios da atividade física para o paciente que está em tratamento? Porque acho que é um tabu que às vezes o paciente não deve gastar energia, né, com atividade física durante um tratamento quimioterápico. não, esse é um ponto importante, Natália. Isso, assim, acho que vai muito do perfil de cada paciente que tá com a gente, né? Tem aqueles pacientes que muitas vezes, que já são diagnosticados com uma doença oncohematológica mais grave, vai precisar começar um tratamento ali e tudo mais.
Se ele já não tem o hábito de fazer as atividades físicas e tudo mais, talvez ali não seja o momento dele começar, porque começar é difícil muitas vezes, e às vezes ele está num momento tão crucial do tratamento dele, né, e da própria vida dele, de situação psíquica e tudo mais, que às vezes ali naquele momento, isso posso dizer assim, que é raríssimo alguns que chegam e falam, eu quero começar uma atividade física. Mas para aqueles que querem ainda assim, os poucos que eu já vivi, eu sempre falo, não, começa devagar, né? Evita exercício físico extenuante, tenha sempre um profissional do seu lado, né? E esteja num ambiente seguro. Acho que o principal é isso, Ótimo. para que de fato ele não se lesione, não se sinta mal, né? Não comprometa o tratamento dele e não adquira nada, Outro problema, outro né? problema, outra preocupação naquele momento, né? Aqueles que já chegam com o histórico de falar, não, eu tenho minha atividade física no meu rotina, na minha rotina, posso continuar fazendo? Ali eu acho que vai muito a orientação de como que ele vai se adequar durante aquele período do tratamento dele, né? Então, você vai usar um corticoide, por exemplo, que pode piorar o consumo muscular, que possa muitas vezes alterar um pouco a performance ali também, ou se vai cair hemoglobina, vai se sentir mais cansado, entendeu? E tudo mais. Então, assim, vão Ou ter às alguns vezes parâmetros ali até também. natação, dependendo de onde o paciente faz, de risco de Risco de infecção. Infecção, exatamente, vai cair neutrófilo, vai ficar linfopênico, que tipo de risco que vai ser agregado a mais ali também, até para você propor o melhor ambiente para ele poder fazer, né? Eu acho que são adequações ali que são sempre pertinentes para gente orientar os nossos pacientes, E, né? inclusive, dentro do nosso ambiente hospitalar, né? Então, desde na enfermaria, ter a fisioterapia, que vai fazer sempre, ou nas unidades de transplante que o paciente fica mais tempo, ter aquela salinha, tipo uma academia. Ano passado eu fui para Cologne, né, na Alemanha, e aí eles mostraram a academia que eles tinham para os pacientes, ambulatorial. Essa não era internação, mas é uma baita academia. Tanto para estimular os Fantástico pacientes isso, né? em tratamento, fazerem exercício, mas também às vezes para tratar eventos adversos do tratamento. Então, desde melhora a náusea, vai melhorar a fadiga, e a gente tem vários estudos demonstrando isso, né? Melhora a qualidade de vida, como também neuropatia, que melhora a neuropatia com os exercícios, placa vibratória e etc. E nesse cenário, a fisioterapia é extremamente importante. A gente tem um programa de fisioterapia dentro do TMO, no AC, no 8º andar, A extremamente gente tem uma mini exigente. academia. Você Extremamente sabe que esse ponto aí, exigente. né, agora que vocês dois tocaram nesse assunto da físio, dentro das unidades de internação, quando a físio chegou pro Diária. protocolo, não sei se você vai lembrar disso, Thaís, é o seguinte, eu fui lá ler, na verdade, qual que era a proposta e tal, e eu lembrava de muitos pacientes falando assim, aqueles pacientes que não tinham hábito de fazer atividade física, começavam a fazer física e falavam assim, não, doutor, não quero fazer mais não, mas por quê? Eu fiquei muito cansado, eu fiquei muito isso. Aí vale a gente conversar com a física e falar assim, não, mas peraí, vamos individualizar para cada perfil de paciente aqui também. Porque se ele recusar a fisioterapia, ele não vai querer sair nem do leito. E aí as coisas podem ficar piores depois, né? Pode ter uma trombose, pode ter algum outro tipo de complicação ali, alguma questão pulmonar aí Pneumonia. também, exatamente, porque não se movimenta e tudo mais. E aí, quando eu fui ler o protocolo delas, eu vi lá assim, prancha abdominal 1 minuto. Eu falei, peraí, você não sabe o quanto de tempo que eu consegui chegar numa prancha abdominal 1 minuto. Então, assim, se a gente colocar isso aqui para muitos pacientes, muitas vezes, alguns podem se sentir desestimulados e não querer fazer. Exato, Né? Então, acho que ali é um ponto importante, assim, ali dentro da unidade de internação, e sem contar que, por exemplo, vamos pegar tratamentos mais agressivos aí, como você falou, TMO, indução de leucemia aguda e tudo. Vão ter dias ali, dependendo da complicação que o paciente tem, que ele não vai Ele querer não vai fazer. conseguir sair da cama mesmo. Não vai conseguir fazer, exatamente. Então ali talvez seja um momento, falou, hoje não. Mas a depender de como for nos dias seguintes, a gente vai tentando diariamente. E até as pequenas conquistas devem ser celebradas sempre, né? Então, às vezes num dia desses, o paciente sair da cama e dar uma volta no corredor, já é uma vitória, né? E com certeza ela deve ser celebrada e depois, na medida que o paciente melhorar, quem sabe a gente consiga evoluir, né? E tentar outros tipos de novos desafios, né? E eu conheço a Natália, uma das coisas que eu falo muito é o estímulo, né? Acabou, passou por tudo aquilo. Durante a gente já conversou um pouquinho, mas passou. Também é um momento de ressignificar muita coisa, né? Se você é sedentário, que tal você começar uma atividade física? Se você tá acima do peso, que tal aproveitar aquele momento que foi desfavorável na sua vida para você trazer alguma coisa nova? Tem uma paciente minha, que é um primário mediastino, que
depois começou a correr e hoje em dia já perdeu 15 quilos, sabe? Fazendo atividade física. Então, eu sempre falo, modificação de estilo de vida, boto na conduta e perda de 5 quilos. Porque eu vou te cobrar 5 quilos a menos na próxima consulta, porque eu peso os pacientes na próxima. Aí, acho que ela fala assim, doutora, eu não perdi peso, mas demorou 3 meses que eu sabia que eu vinha aqui, aí eu comecei a fazer dieta. Pra te deixar orgulhosa, mas é isso. Eu queria pagar a promessa. Então, assim, acho que também faz parte da gente, não só focar, né, no conceito maior de que a gente trata o ser humano como um todo, passando a turbulência, também estimular a modificação de estilo de vida, estimular uma vida mais saudável. Foi bem o que eu pedi a referência da Natália, inclusive, né? Acho que se você puder comentar aí também, Natália, acho que esse ponto eu acho que é importante sobre essa questão da orientação a cada consulta. Porque muitas vezes acontece isso, né? Principalmente aqueles pacientes que às vezes já estão em segmento, estão vindo há mais tempo, ou seja, com intervalo de tempo maior, às vezes a gente não consegue enxergar como que a vida dele foi no pós-tratamento, né? E eu acho que ali também é um momento interessante da gente tentar estimular novos hábitos de vida, né? Porque se eu tenho a minha história, imagino que muitos pacientes podem querer essa história também, né? De modificação de estilo de vida e tentar abandonar maus hábitos e ter, né, novos hábitos de vida daí para frente que possa levá-los aí para uma qualidade de vida melhor. Você mesmo falou, seu cunhado, que era nutricionista, foi o ponto. Assim, era uma sequência, você ia provavelmente acontecer de alguma forma, mas teve alguém que pontuou, né? Gatilhou, né? Então, que a gente possa ser propagadores, né? Isso acho que a gente é exemplo, inclusive, né? Então, a gente precisa fazer o que a gente fala. Eu perturbo bastante os pacientes, mas eu sempre falo que eu ganho o dia quando eu pego um paciente que nunca fez nada e volta falando. Então, eu tinha uma paciente mais que 70 anos, volta falando, eu comecei a fazer zumba. Poxa, Fantástico. nossa, ótimo! A outra que eu tô acompanhando já há 4 anos e tem infecção de urina de repetição, tem continência urinária. E eu falei, não, tem que fazer, porque é tratamento, faz parte do seu tratamento, fazer exercício. E aí ela voltou semana passada e falou, doutora, eu comecei o Pilates. Depois de tanto tempo que a senhora falou, eu falei, tá bom, vai, não aguento mais ela me perturbar, eu vou fazer agora o Pilates. E de orientação, né, Jair, acho que assim, tem zilhões de tipos de atividade física. Eu sempre falo para o paciente, faça o que você mais gosta de fazer. Óbvio que acho que tem que ter um pouco de fortalecimento muscular. E também não precisa ser nada muito fora da caixa. Então, não precisa investir financeiramente muito, não precisa ter a melhor academia. Você consegue fazer exercício dentro de casa. Eu muitas vezes falo para eles, olha, aqueles exercícios que a físio fazia com você aqui dentro do hospital, você leva para casa. É sentar e levantar da cadeira, tem um dia inteiro para fazer isso. Não precisa fazer isso, às vezes, no horário. Se o paciente tem mais tempo para fazer em casa. Elástico que você compra no Mercado Livre chega no mesmo dia na sua casa. É levantar o pé, apoiar na mesa, levantar o pé. Então, são exercícios simples que já modificam bastante. Botar um tênis para ir no supermercado da esquina e usar aquela caminhada como uma atividade física, não sair de sandália, né? Vou sair, dar uma volta a mais. Com certeza. O que eu tento falar muito é isso, assim, que a partir do momento que a pessoa consegue vencer aquela resistência inicial, consegue incorporar isso no dia a dia, consegue enxergar os benefícios, é a hora que você consegue gerar motivação. Entendeu? Você deixa de sofrer com isso tudo, né? Porque aí quando você fala, não é que eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Por quê? Porque isso faz parte do meu dia a dia. Isso, de fato, é o que me traz prazer aqui. Você me perguntou, você treinou hoje? Sim, treinei hoje e dia de sábado de manhã os melhores horários. Por quê? Porque aí você treina com calma, entendeu? Aí eu faço pra mim, 2 horas de treino pra mim tá ótimo, né? Então, se eu puder fazer 2 horas durante o dia 50 minutos, 1 hora no máximo, entendeu? Porque é sempre muita correria, né? Não, que seja 20 minutos, já é uma diferença. Um dos estudos trouxe quanto que você precisava, né? Acho que a cardio defende muito isso de 3 vezes 30 minutos. Eu vi um estudo de linfoma 2 vezes por semana, 90 minutos. Então, se você dividir, não é que você precisa de um período inteiro de atividade física, né? Pouca coisa já faz diferença. Pois é. E você sabe que, assim, a gente tem muito estímulo na sociedade como um todo para essa questão, né, uma das coisas que a gente fala muito é o seguinte, que a gente evolui em tanta coisa, mas eu acho que em má alimentação é uma das coisas que a gente ainda não evoluiu, porque, assim, é impressionante como tudo que está ao seu alcance são alimentos de má qualidade. Tudo não, vamos colocar assim, você até tem outras coisas ali também,
Mas você olha para o lado, você olha ali, você vai ver o docinho, você vai ver o salgadinho, você vai ver tudo aquilo ali, na verdade, que são as comidas mais rápidas que você tem, ou que já está pronto muitas vezes, né? O chocolatinho, entendeu? E tudo mais. Que aquilo ali, de fato, é a solução sempre que vai que é o mais prático ali na sua mão, né? E às vezes você deixa de pensar naquilo que você está comendo. Então eu falo o seguinte, que hoje a questão da obesidade, ela tem que ser enxergada assim como uma questão que a gente precisa corrigir, porque voltando de novo no velho, na velha questão do estética não do saúde não estética, porque hoje, na verdade, quando a gente olha, a gente consegue correlacionar assim diversos tipos de câncer com obesidade. Né? Muito mais os não hematológicos, né, do que os hematológicos, né? Hoje, para câncer de mama, você já vê isso, para tumores de trato gastrointestinal, você já vê isso também. A questão da dieta também, muitas vezes, né, relacionada com um nível muito Dietas alto de mais gordura, inflamatórias. dietas inflamatórias, a gente tem muito isso, né? Algumas populações, população do centro dos Estados Unidos ali, bastante, que tem muito hábito de comer comida gordurosa, carne Industrializada, né? vermelha, né? Defumada. Carne processada, toda essa parte aí também, a gente viu que isso teve uma influência no aumento de cânceres gastrointestinais, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter esse olhar, né? E eu acho que a população cada vez mais tem que ter acesso a essas informações antes de pensar realmente naquele tipo de alimento que ela vai consumir. E na nossa área em especial, toda vez que a gente imagina isso, né, que todos esses outros tipos de câncer está relacionado muito com essa questão inflamatória que muitas vezes a obesidade acaba induzindo, por que que nas neoplasias oncohematológicas seria diferente, né? E ano passado a gente teve aquele trabalho do Lancet que mostrou que o controle rigoroso da obesidade, tudo bem que era muito mais focado na questão da cirurgia bariátrica, mas vamos colocar a cirurgia bariátrica como sendo uma ferramenta para o controle mais rigoroso da obesidade. Se você consegue controlar isso de uma maneira mais rigorosa e consegue impedir essa questão do efeito sanfona, muitas vezes, aqueles pacientes que têm dificuldade, que ficam no ciclo reentrante, dificuldade de perder peso, é, isso beneficiou também uma redução na incidência nos cânceres hematológicos, principalmente linfoma. Então, acho que isso sim é uma coisa importante para a gente ter em mente quando a gente fala nessa questão de que você vai beneficiar como um todo e que cada vez mais no campo também das doenças oncológicas a gente já está enxergando isso e eu vislumbro que a gente vai começar a enxergar cada vez mais. Então acho que assim, no final, ela é prevenção, ela auxilia a gente em controle de eventos adversos, que muitas vezes é o caminho mais longo, né? Porque os pacientes preferem, às vezes, tomar um remédio que é um caminho mais curto, mas é o mais eficaz. E também de qualidade de vida e projeção de vida. E aí eu acho que dá pra gente concluir, né, que muita gente pergunta assim, eu não quero ter câncer, eu não quero, o que que você faz? Eu falo, não tem segredo, não tem arma, não tem milagre. Aqui a questão é se você... Não tem vacina. Não tem. Aqui não tem água alcalina, não tem substâncias específicas, não tem própolis, não tem cúrcuma. Aqui é hábitos de vida saudável, atividade física, a única coisa que está comprovada e que te garante, não, se você menos diagnósticos, né, de uma maneira geral, melhor qualidade no tratamento e maior chance de prevenção. Então, assim, é simples, só que é mais difícil, né? Então, mas se tem um conselho, se quer prevenir qualquer coisa, invista em você, né? Invista um E é pouquinho isso, em se você. a gente às vezes não consegue prevenir, porque muitas vezes na hemato é o acaso, inclusive, você chega numa condição melhor para ser tratado também. E aí Eu você vai falo, ter um desfecho melhor. eu falo muito isso. Assim, quando muitos pacientes chegam numa condição clínica boa, eu falo, não, você cumpriu sua parte até aqui, você tem a gente tem uma expectativa muito boa que você tolere muito bem o O tratamento. sucesso do tratamento vai ser melhor. Exato. E você sabe que esse ponto, Thaís, eu falo muito isso, que a gente tem que fazer a nossa parte e contar com a sorte. Porque assim, tem muitas coisas que a gente consegue prevenir, e, claro, muitas coisas que a gente não vai conseguir prevenir. Isso a medicina mostra muito pra gente, né? Uma boa parte das doenças são idiopáticas, a gente não tem causa definida. Mas eu acho assim que tem tanta coisa que a gente consegue evitar. E quando eu realmente me enxerguei numa situação de síndrome metabólica, eu sabia exatamente o que poderia acontecer comigo a partir dali, né? E aí eu falei, não, aqui realmente eu tenho que encerrar esse ciclo vicioso da forma como ele tá aqui, porque eu realmente E dá um não... restart. E dar um restart, exato. Então ali eu já sabia o que poderia acontecer, mas assim,
Mas a medicina começa a mostrar muito isso, que você começa também ter uma perspectiva de prevenir outros tipos de complicação a partir dali, e a gente sabe que é questão de tempo, né? Se você tem plausibilidades biológicas diversas que apontem para um determinado caminho, que lá na frente a gente consiga mostrar outras alterações, né? Outras condições que você vai conseguir, de fato, ajudar nessa prevenção aí também. Então tá bom, muito obrigada, Jair, foi ótimo. Foi ótimo. Não deixem de Saiu da fazer caixinha da atividade hematologia. física, saímos um pouquinho da hemato, sem deixar de sair da hemato. Exato. Que todos nós sejamos um pouquinho mais ativos no dia a dia. Te Um agradecer. ponto, se a gente for fazer aquela mensagem que vocês falaram, mensagem para os médicos... Jovem hematologista. Isso, jovem hematologista. Eu falo muito sobre isso, assim, cuidado com a medicina desenfreada. Isso eu já falei para Ele falou diversos pra mim, deles. inclusive, já. Eu acho que eu usei essas palavras para você, não foi? Exato. Cuidado com a medicina desenfreada, porque assim, e principalmente com a gente que gosta muito dessa rotina, quando você vai ver, você já chegou num momento que você pode se esgotar fisicamente e mentalmente. Então, assim, cuidado muito com a medicina desenfreada. Para você estar apto para cuidar de alguém, você tem que cuidar muito bem de si próprio, né? Ter as pessoas que cuidem de você também, entendeu? Então, assim, não deixe de valorizar as pessoas ao seu redor, porque eu acho que isso Tipo de também é uma ajuda. coisa muito importante, né? Então, acho que é muito isso que eu falo, que é a mensagem hoje para o jovem hematologista. Dediquem-se, claro, com certeza, mas cuidado com a medicina desenfreada, saiba ter o equilíbrio e, claro, não deixem de se cuidar. Muito Obrigada, foi um obrigada. prazer. Foi ótimo, obrigado.